Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à leitura de Ser e Tempo. Eu peço a vocês que já deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos, do canal de Estudos em Heidegger, e ative o sininho para vocês receberem novas notificações. Hoje estaremos considerando os parágrafos 14, 15 e 16 de Ser e Tempo. Então vamos lá. Nós vimos na última vez, no último vídeo, que o Heidegger vai tratar da questão do ser no mundo, analisando diferentes momentos da estrutura do ser no mundo. Então, por mais que essa estrutura ser em um mundo seja uma estrutura unificada, uma unidade, ela pode ser analisada em diferentes momentos constitutivos. E aí o Heidegger vai analisar três momentos constitutivos do ser em um mundo. O primeiro é o que seria o mundo, o que é a mundidade. O segundo seria considerar o próprio ser aí, esse ser que é no mundo. E o terceiro será considerar o ser em, o que significa ser em na expressão ser em o mundo. E depois, no final, o Heidegger vai considerar aquilo que dá unidade a essa estrutura, que seria a preocupação. Hoje nós vamos considerar a primeira análise constitutiva, ou iniciar essa primeira análise, que é a análise da mundidade. O que vem a ser o mundo? O que é mundo? O Heidegger, então, vai dedicar o terceiro capítulo da obra Ser e Tempo para discutir a mundidade do mundo. E o parágrafo 14 vai começar falando da ideia da mundidade do mundo em geral. Então, se a gente sabe que o ser no mundo tem como estrutura fundamental, ou tem como um dos seus momentos constitutivos fundamentais, a própria mundidade. Mas o que significará mundo? O que significará a expressão mundo na estrutura ser no mundo? Então, a gente sabe que o mundo é um horizonte em que nos vem ao encontro uma série de entes, uma série de coisas. Então, eu estou aqui no mundo e me vem ao encontro várias coisas. À minha frente está o computador, aqui eu tenho o livro, eu estou do lado de uma estante e ali tem uma janela. Então, assim, várias coisas estão me vindo ao encontro no interior do mundo. E aí o Heidegger então questiona: será que, se a gente conseguir descrever as coisas que nos vêm ao encontro no interior do mundo, será que isso nos ajuda ou nos responde o que é o mundo? Será que é suficiente eu descrever as coisas que me vêm ao encontro? E se eu descrever essas coisas, eu chegarei à mundidade? Eu chegarei àquilo que o mundo é, no seu sentido mais fundamental? Será que é isso? Então Heidegger pergunta isso. Ele fala: será que descrever fenomenologicamente o mundo deve significar mostrar e fixar em conceitos categoriais o ser doente subsistente do interior do mundo? Já dizemos que a gente usa a expressão categorial para se referir às características que caracterizam os entes que não possuem o modo de ser do Dasein, enquanto nós chamamos de existencial aquelas características fundamentais do ser que tem um modo de ser específico do Dasein. Então, a gente sabe que o Dasein ele está no mundo, mas no interior desse mundo vem ao encontro do Dasein um monte de entes intramundanos. A gente também já fez essa distinção. Só o Dasein habita o mundo, só o Dasein mora no mundo, tendo o mundo como sua casa, estabelecendo relações de familiaridade com o mundo. Já as outras coisas, como a caneta, ou o livro, ou o computador, eles não habitam no mundo, eles não moram no mundo. Eles não têm consciência do mundo e nem estabelecem relações de familiaridade com o mundo. Nesse sentido, eles simplesmente estão dentro do mundo. Eles têm um ser dentro e não um ser em. Eles não habitam o mundo, então eles não têm ser em. Ser em significa habitar mundo. Ser em é só um ser em o mundo que possui ser em. Mas os entes que não possuem o modo de ser do Dasein, eles simplesmente estão dentro do mundo. Assim como, por exemplo, um lápis pode estar dentro de um guarda-lápis, né? Ou uma água dentro de um copo.
Então, esse ser dentro é o que caracteriza os entes intramundanos, ou seja, os entes que estão dentro do mundo. E os entes que estão dentro do mundo são os entes que não possuem o modo de ser do Dasein. E sempre que a gente se refere a uma característica dos entes que não possuem o modo de ser do Dasein, ou dos entes intramundanos, nós chamamos esses caracteres de categoriais. Então Heidegger pergunta: vários entes intramundanos nos vêm ao encontro no interior do mundo. Será que descrever esses entes intramundanos, será que considerar o ser desses entes intramundanos é suficiente para que possamos compreender o que é o mundo? Heidegger coloca essa questão. E aí, se a gente for pensar nas coisas que nos vêm ao encontro no mundo, nós podemos fazer uma distinção entre duas coisas. As coisas naturais, como aquelas coisas que já estão naturalmente no mundo, como a árvore, a pedra, o rio, a água, e as coisas de valor, que são aquelas coisas que passam a ter um caráter de valor, porque passam a ter um valor cultural, como por exemplo meu celular. Só que a gente for parar para pensar, ou os bens culturais, né, se a gente for parar para pensar. Se a gente for parar para pensar, todos os bens culturais, todos os bens de valor, riqueza, eles vêm dos entes naturais. Então, assim, meu celular só é celular porque ele é feito de materiais que já se encontram no mundo. É, então, assim, todos os entes, mesmo os entes de valor, eles possuem uma substancialidade que retorna às coisas naturais. Então, parece que o mais fundamental na realidade são as coisas naturais, porque tudo vem delas. E aí, uma outra proposta, então, que poderia nos parecer diante disso, é que se a gente conseguir entender a natureza, a gente consegue entender o que é o mundo. Porque se tudo que vem ao encontro do Dasein no mundo são coisas naturais ou coisas de valor decorrente das coisas naturais, então parece que a natureza dá conta de tudo aquilo que o mundo é. Então parece que uma ontologia da natureza conseguiria elucidar o fenômeno do mundo. O Dasein não concorda, o Heidegger não concorda com esse tipo de posição. Ele vai dizer assim que o universo natural, o mundo natural, ou as coisas naturais, melhor dizendo, elas nos vêm ao encontro já no interior do mundo. Então, assim, se a gente pensa nas coisas materiais, elas só nos vêm ao encontro porque um horizonte as precede. Há um horizonte que precede as coisas naturais. Eu só consigo até mesmo pensar no universo material, com todas as suas estrelas e galáxias, todo esse universo material, na medida em que ele me surge no horizonte de um mundo. Então, nesse horizonte da totalidade, em que tudo me aparece. Então, a natureza, ela própria, nos vem ao encontro no interior do mundo. A própria natureza é intramundana. Então, a própria natureza, ela só nos aparece no interior ou no horizonte do mundo. Por isso, analisar a natureza não esgota aquilo que o mundo é. Não é suficiente. Por isso, Heidegger vai dizer assim: nem a descrição ôntica do ente do interior do mundo, nem a interpretação ontológica do ser desse ente atingem como tais o fenômeno do mundo. Então, o que ele quer dizer? Descrição ôntica. O que é ôntico? Ôntico é tudo aquilo que diz respeito ao ente, às coisas. Então, assim, nem uma descrição das coisas do interior do mundo, nem a interpretação ontológica do ser, ou seja, nem a interpretação ontológica do ser desses entes, o que é o ser da cadeira, o que é a cadeiridade, o que é o ser do sapato, o que é a sapaticidade, por assim dizer. Nem essa descrição é capaz de nos dar o fenômeno do mundo, porque o mundo ele é mais do que as coisas que nele aparecem. Tem uma frase da Gestalt, né, que o todo é maior do que a soma das partes. O mundo ele é mais do que a reunião de objetos e de coisas que aparecem no interior dele. O mundo é mais amplo, é mais abrangente do que isso. E por isso, uma simples descrição das coisas que nos vêm ao encontro no interior do mundo é insuficiente para nos proporcionar uma compreensão daquilo que o mundo é. Não que a análise dessas coisas não podem ter sua utilidade, mas elas por si só não são suficientes para entender a mundidade. E aí o Heidegger coloca: e se pergunta pelo mundo, deve ser feita qual o mundo visado? Nem este, nem aquele, nem a mundidade, mas a mundidade do mundo em geral. Então, assim, o que a gente quer não é simplesmente o mundo da natureza. A gente quer saber o mundo em geral, a mundidade, no seu sentido mais fundamental e essencial. E a gente já sabe, até aqui, que a mundidade ela é um momento estrutural do ser no mundo. E o Heidegger diz, mundidade é um conceito ontológico. Então, assim, mundidade não é uma questão de
Questão ôntica, não é uma questão sobre os entes. É mais do que isso. É uma questão sobre o ser do mundo. Mundidade me diz respeito ao ser do mundo. Igual quando a gente usa a expressão triangularidade para se referir ao ser do triângulo, que é ter três lados, ou cadeiridade para se referir ao ser da cadeira, que é servir de assento, a gente usa o termo mundidade para se referir ao ser fundamental do mundo. E esse ser fundamental do mundo só aparece como uma determinação existencial do Dasein. Lembrando que existencial são aquelas estruturas ontológicas do Dasein. A gente já fez uma distinção entre existencial e existenciário. Existencial são as estruturas ontológicas fundamentais do Dasein, como ser em o mundo, ser em. Agora, existenciário são as características concretas do Dasein na sua existência identificada. Como, por exemplo, se eu sou professor ou se eu sou aluno, se eu sou branco ou preto, se eu sou alto ou baixo, essas características, elas não são essenciais ao Dasein. Então, elas são características existenciárias, né, para diferenciar do categorial, porque o categorial diz respeito somente aos entes que não são Dasein. Agora, as características que dizem respeito ao Dasein, elas podem ser ontológicas, quando elas são, então, existenciais, como ser em um mundo, são fundamentais, ou elas podem ser ônticas, dizendo respeito à existência concreta. Né? E nesse sentido, em relação ao Dasein, elas são existenciários. Lembrando que ele chama existencial e existenciário, porque só o Dasein tem um modo de ser fundamental da existência. Lembrando que existência tem a noção de sair para fora, né? Existência, né? Aquilo que vai para fora e que tem um caráter de manifestação, né? Que tá ali e sai de si, né? E só o Dasein ele tem esse negócio de sair de si mesmo, porque ele é sempre abertura para o mundo. Então a gente usa os termos existencial e existenciário para se referir aos caracteres do Dasein, em contrapartida com o termo categorial, que é usado para se referir aos caracteres dos entes intramundanos. Os caracteres do Dasein podem ser ontológicos, e nesse sentido eles são existenciais, ou eles podem ser ônticos, e nesse sentido eles são existenciários. Então, o mundo, nesse sentido fundamental, ele acaba sendo uma determinação do ente que tem a sua essência e o modo de ser do Dasein. Isso não significa que a compreensão dos entes intramundanos não seja importante para compreender o que é o mundo. Embora elas não sejam suficientes, elas podem ser até em certo sentido necessárias. Não são suficientes. Não, por si só não vão dizer o que é a mundidade. Mas na medida em que os entes intramundanos eles mantêm alguma relação com o mundo, na medida em que eles aparecem sempre no horizonte do mundo, compreendê-los pode nos ajudar a compreender o mundo. Mas não é suficiente. A gente precisa ir além dessa análise dos entes intramundanos. Então, assim, pode sim analisar os entes intramundanos. Eles vão ser, a análise deles vai ser importante para compreender a mundidade, mas não vai ser suficiente. A gente precisa ir além, porque o mundo é mais amplo do que os entes intramundanos que vêm ao encontro no interior dele. Aí o Heidegger vai dizer assim que nós podemos então falar do mundo em 4 sentidos. Então a gente pode falar do mundo, usar o termo mundo, em 4 sentidos. O primeiro sentido a gente chama de mundo ôntico categorial. O que é o mundo ôntico categorial? Então vamos aqui. Primeiro sentido, mundo ôntico categorial. O que é ôntico? Ôntico é tudo aquilo que diz respeito aos entes. E aqui a gente vai estar entendendo os entes intramundanos. E categorial aqui, ôntico categorial. Categorial, então a gente está entendendo os entes intramundanos. Lembrando, ôntico é tudo que diz respeito ao ente. Categorial é todos os caracteres que diz respeito aos entes que não possuem modo de ser do Dasein. Isto é, os entes intramundanos. Então, mundo no sentido ôntico, categorial, se refere aos entes intramundanos. É a totalidade dos entes intramundanos. Então, esse é o primeiro sentido de mundo. Mundo como totalidade dos entes intramundanos. E a gente chama esse sentido de ôntico categorial. O segundo sentido é o ontológico categorial. O que é ontológico? É aquilo que diz respeito ao ser. E não é mais ao ente, mas ao ser, que está no fundamento do ente, no fundamento de aparição do ente. E categorial diz respeito aos entes intramundanos. Então, se a gente usa a expressão ontológico categorial, a gente está se referindo ao ser dos entes intramundanos. Então, assim, o ser da cadeira, que é a cadeiridade, o ser do triângulo, que é a triangularidade, o ser do sapato, que é a sapaticidade, vamos por assim dizer. Esse ser dos entes intramundanos, na medida em que eu os compreendo, eu posso
compreender eles como mundo, em certo sentido. Então, quando eu me refiro ao ser dos entes intramundanos, essa totalidade do ser dos entes intramundanos, eu posso falar de mundo, que é o segundo sentido. Então, o mundo passa a ter a função de termo ontológico e significa o ser do ente, uma região abrangendo cada vez uma multiplicidade de entes. Então, se a gente for parar para pensar, os entes intramundanos eles têm diferentes modos de ser. Então, existem os entes que têm a vida, né? Os entes vivos, como o cachorro, o peixe. A gente tem os entes abstratos, como os números, as figuras geométricas. E a gente tem os entes utilitários, como a caneta, né? Os instrumentos que eu uso. Se a gente for parar para pensar, cada ente, então, constitui uma certa região, por assim dizer. Então, os entes vivos constituem uma região de entes que tem o modo de ser da vida. Né? A gente tem um outro que seria o modo de ser dos números. E a gente pode falar, então, de diferentes mundos, como mundo da vida, mundo da matemática, mundo dos utensílios. Essa noção de mundo, que faz referência ao ser dos entes intramundanos, ao modo de ser de cada ente intramundano, é o segundo sentido, ontológico, categorial. E aí a gente pode falar de mundos em vários sentidos. Mundo matemático, mundo da vida. Esse é o segundo sentido. Ontológico, diz respeito ao ser. Categorial, diz respeito aos entes intramundanos. Ser dos entes intramundanos. O terceiro sentido é o sentido ôntico existenciário, que diz respeito ao contexto concreto em que vive o Dasein. Por quê? Vamos lá, de novo, entender o que é ôntico e o que é existenciário. Ôntico é tudo que diz respeito ao ente. Então é uma coisa que diz respeito ao ente, não ao ser. E existenciário é tudo que diz respeito ao Dasein, mas não às suas características essenciais. Então, assim, a gente está falando aqui das características concretas, de existência concreta. Então, o contexto concreto em que o Dasein vive. Dasein é um existenciário, a gente está falando de existenciário, né, diz respeito à existência concreta do Dasein. E é ôntico, porque eu não estou falando do ser do Dasein, mas eu estou falando do Dasein enquanto ente que vive no mundo. Esse terceiro sentido, que é o sentido ôntico existenciário, portanto, ele tem o sentido de contexto em que vive o Dasein. Então, o mundo, nesse sentido, pode ser entendido em sentido ôntico como não se referindo mais ao ente intramundano, então não é mais categorial, mas existenciário, mas ao Dasein, como aquilo em que vive um Dasein factual. A gente pode chamar esse mundo de mundo ambiente. É o mundo ambiental em que o Dasein vive. Então a gente vai usar a expressão mundo ambiente, esse mundo que inclui tudo que está ao redor do Dasein, da sua existência concreta. Aqui ao meu redor está a janela, o computador, o livro, a estante. Tudo isso aqui está ao meu redor e forma de alguma forma o meu mundo ambiente. Nesse sentido, é o contexto em que eu vivo. Contexto concreto, por isso que é existenciário e que é ôntico. O quarto sentido, que é o sentido fundamental que o Heidegger está buscando, é o sentido ontológico existencial. Vamos lá, ontológico é tudo que diz respeito ao ser. Então eu não estou falando mais do ente, eu estou falando mais do fundamento, daquilo que é originário, daquilo que é essencial. E eu estou usando a expressão ontológico existencial. Existencial são os caracteres que dizem respeito aos momentos constitutivos fundamentais do Dasein. Estou falando de uma coisa essencial, que está na estrutura do ser no mundo. Então aqui é mundo no sentido do ser no mundo. Do ser no mundo no seu sentido essencial. E é o ser do mundo, não é mais o mundo como conjunto de entes, por exemplo. É o mundo no seu ser, na sua mundidade, no seu caráter fundamental de ser. Então é por isso que esse quarto sentido é o ontológico existencial, e ele vai se referir para a gente, então, à mundidade em geral, que é um a priori, né? Que é um constitutivo do Dasein, do ser no mundo. Então, é importante a gente lembrar esses quatro sentidos. Esses quatro sentidos só fazem sentido se a gente entender o que é ontológico, o que é existencial, o que é categorial, o que é ôntico e o que é existenciário. Se esses termos não estão claros, é importante retornar a eles de alguma forma assistindo os vídeos anteriores. Mas eu vou passar aqui bem rápido cada um deles. Ôntico é tudo que diz respeito ao ente. Categorial é tudo que diz respeito aos entes intramundanos. Ontológico é tudo que diz respeito ao ser. Existenciário é tudo que diz respeito ao Dasein na sua existência concreta. E existencial é tudo que diz respeito aos caracteres fundamentais do ser no mundo. E aí, a partir disso, então, a gente pode
definir 4 conceitos possíveis de mundo. O primeiro é o ôntico categorial, que diz respeito à totalidade dos entes intramundanos. O segundo sentido é o ontológico categorial, que diz respeito ao ser dos entes intramundanos. O terceiro sentido é o ôntico existenciário, que diz respeito ao contexto em que vive o Dasein. E o quarto sentido é o ontológico existencial, que diz respeito à mundidade em geral. Pode ser interessante anotar esses 4 sentidos e anotar o sentido de ôntico, ontológico, existencial, existenciário e categorial. Tendo entendido esses 4 conceitos de mundo, vamos começar tratando do terceiro sentido, que é o ôntico existenciário, que eu falei que é o mundo ambiente, que é o contexto em que o Dasein vive. Então vamos considerar esse mundo ambiente para a gente tentar chegar à noção de mundidade aos poucos. Então vamos primeiro entender esse mundo no qual o Dasein está inserido e isso que vem ao encontro no interior desse mundo. Então assim, a gente vai fazer um caminho para tentar chegar à noção de mundidade. Mas antes de chegar lá na mundidade, a gente precisa fazer um caminho. Então, a gente precisa analisar cada coisa devagar. Vamos pensar um pouco sobre os entes que vêm no interior do mundo. Vamos pensar um pouco sobre o mundo que me cerca, as coisas que me vêm ao encontro, o que essas coisas são, como elas se constituem, o que elas significam, como isso se dá. Para aos poucos a gente ir, é claro que não vai ser suficiente eu analisar os entes intramundanos para chegar ao conceito de mundidade. Mas esse caminho é necessário. Não é suficiente, mas necessário. Então a gente precisa trilhar esse caminho para ir aos poucos, desenvolvendo uma noção mais ampla e clara do que é o mundo, antes de chegar à noção de mundidade. Então assim, não vai ser suficiente só fazer essa análise, a gente vai precisar ir além dela, mas a gente precisa passar por ela. Então vamos começar analisando então o mundo, melhor dizendo, o mundo como mundo ambiente, que é o terceiro sentido, que é o sentido de mundo em sentido ôntico existenciário. O mundo ambiente, que é esse mundo mais próximo do Dasein cotidiano. Então a gente vai começar por ele justamente por isso, porque ele é o mundo mais próximo do Dasein cotidiano. A forma como a qual a gente encontra o Dasein na maioria das vezes é no seu cotidiano, é no seu dia a dia, é no contexto em que ele vive. Então a gente vai começar por aí. Esse mundo ambiente já nos traz alguma noção de espacialidade, né? Porque o Dasein está num contexto em que ele vive. Ele habita um lugar, um espaço. Mas essa noção de espacialidade, a gente vai tratar ela mais pra frente. Mas o que o Heidegger coloca aqui é que o mundo é mais fundamental do que a espacialidade. Eu só estou num espaço porque eu estou no mundo. Então a espacialidade ela é decorrente da mundidade, não o contrário. Por que o Heidegger fala isso? Porque se vocês pegarem o Descartes, por exemplo, ele falava assim que aquilo que caracteriza a res extensa é a extensão. A res extensa a gente pode entender aqui mais ou menos, grosso modo, como sendo o mundo ambiente. Né? Então, assim, a gente tem o cogito, que é o sujeito, e a res extensa, que é o mundo em que esse sujeito vive. E o que caracterizaria esse mundo segundo Descartes? Ora, esse mundo seria caracterizado pela extensão. E o que é extensão? Extensão é uma ocupação de um espaço. Então fica parecendo que aquilo que determina o mundo é o espaço. O Heidegger não concorda com isso. Ele entende que a mundidade é mais fundamental e que só há espaço porque há mundo. Não é o mundo que determina, quer dizer, não é a espacialidade que determina o mundo. Ao contrário, é o mundo que determina a espacialidade. Então a gente precisa considerar aqui que o espaço ele vai ser analisado mais para frente, o Heidegger vai tratar dele, mas não agora. Mas ele já põe aí a hipótese, que depois ele vai desenvolver, de que o mundo é mais fundamental do que a espacialidade. Então, a espacialidade, ele fala assim, o caráter espacial, que pertence indiscutivelmente ao mundo ambiente, só deve ser elucidado ao contrário a partir da estrutura da mundidade. Então, assim, ele já sacou assim, olha, espaço, não tem dúvida que espaço tem a ver com o mundo ambiente. Esse espaço, esse contexto em que o Dasein vive. Mas esse espaço, esse contexto, essa espacialidade, ela só faz sentido a partir da mundidade, o que será discutido depois. E aí ele faz então um esqueminha, um sumário, de como ele vai discutir essa questão da mundidade, em 3 partes. Primeiro, ele vai tentar determinar o que é a mundidade. Então, ele vai analisar a mundidade, analisar o mundo, para tentar entender o que é a mundidade, analisar o mundo em geral, para tentar entender o que é a mundidade. Essa é a primeira parte que ele chama de A. A segunda parte, ele vai tentar fazer um contraste entre a análise da mundidade
e a questão da interpretação. E, em terceiro lugar, que é a letra C, ele vai considerar o ambiental do mundo ambiente e a espacialidade do design. Então, ele vai considerar a espacialidade na letra C. Então, são assim, letra A, mundidade em geral. Letra B, contraste entre mundidade e interpretação. Letra C, a espacialidade do design. Então, a mundidade em relação a essa espacialidade. Comecemos, pois, então, pela letra A. Hoje a gente vai considerar uma parte da letra A, a gente não vai considerar ela inteira porque é grande, né? Então a gente vai só até o parágrafo 16, para a gente considerar então um pouco da letra A, que é a análise da mundidade do mundo ambiente e da mundidade em geral. Então a gente precisa considerar primeiro o mundo ambiente, para depois considerar a mundidade em geral. Então primeiro a gente começa pelo mundo ambiente, pelo mundo no terceiro sentido, que é o sentido ôntico existenciário, para depois chegar no sentido ontológico existencial. Então, assim, primeiro vamos pensar o que nos vem ao encontro no mundo ambiente, né? O que seria, o que constitui esse mundo ambiente? Eu estou aqui no meu mundo ambiente e o que eu percebo muito claramente é que tem um computador, tem um livro, tem uma estante. Então a gente já percebe que aquilo que nos vem ao encontro no interior do mundo são uma série de entes intramundanos. O que caracteriza esses entes intramundanos? O que caracteriza o computador, a mesa, a janela, o cômodo onde eu estou? Eles são o quê? Eles são instrumentos, são utensílios, são entes que estão à minha disposição para que eu faça uso deles. E aí, antes mesmo então de eu tematizar, esses entes já me aparecem. Então eu já estou usando aqui o computador, já estou aqui. Então antes mesmo de eu filosofar sobre os entes intramundanos, eu já estou num trato com eles, que é anterior à tematização, que é anterior à questão teórica, que é uma questão prática. Né? Eles são utensílios ou instrumentos à mão com os quais eu trato, com os quais eu estabeleço relações de uso. E aí o Heidegger vai lembrar que as coisas, em grego, eram chamadas de pragmata, e que o uso dessas coisas era chamado de praxis. Então, a pragmata é aquilo com o que temos de nos haver no trato da ocupação. Então, eu me ocupo com coisas. Essas coisas com as quais eu me ocupo são os pragmatas. O que é o pragmata? São os instrumentos, são os utensílios. Então está muito claro que no interior do mundo as coisas me surgem numa certa instrumentalidade, um certo caráter utensiliar. Então a gente fala aqui de uma utensialidade ou instrumentalidade. Só que todo instrumento ele não faz sentido isolado. Então assim, se eu vou, por exemplo, pegar uma caneta para escrever, eu vou precisar de um papel, eu vou precisar de uma mesa, precisa de uma cadeira para eu sentar. A caneta por si mesma, ela fica sem sentido, ela precisa estar dentro de um contexto. E ela também ela precisa estar dentro também de um contexto de uma obra. Por exemplo, eu vou pegar a caneta para escrever um poema. Então eu tenho uma obra em mente, que é escrever um poema. A caneta sozinha, isolada de tudo, ela não tem sentido nenhum. Ela só tem sentido dentro do interior de um contexto instrumental, em que ela se relaciona com outros instrumentos e ela se relaciona com um todo de uma obra. Então, dando o exemplo do poema, a caneta se relaciona com a obra total, que é escrever um poema, e ela se relaciona com outros instrumentos aos quais ela remete, como o papel, a cadeira, a mesa, a escrivaninha. Então, assim, nenhum ente é isolado. Todo ente faz parte de um todo instrumental, que ele mantém relações que remetem aos outros entes. Então, essa remissão aos outros entes, essa remeter aos outros entes é o que a gente chama de remissão. Então, eles remetem aos outros entes. E a gente também coloca que eles sempre estão no contexto de uma obra, eles têm um propósito. Né? Então, eu vou usar a caneta para escrever um poema. Então, eles têm um para algo, eles servem para algo. Então, dois termos para a gente usar: para algo, para dizer que o instrumento serve para alguma coisa, para a concretização de uma determinada obra. No caso, eu dei o exemplo de escrever um poema. E ele também faz parte de um todo remissivo. Então, a gente chama de remissão esse caráter que o instrumento tem de remeter a outros instrumentos. Então, o instrumento ele só ganha sentido nessa cadeia remissiva e nessa instrumentalidade. Pense para você ver o tanto que essa remissão é importante. Se eu pegar um livro e colocar ele na geladeira,
Vai ficar estranho, não vai? Não vai fazer nenhum sentido, porque o livro não remete à geladeira, não tem sentido. Né? Então não faz sentido eu pegar um livro e guardar na geladeira. O livro eu guardo no estante da biblioteca, né? De biblioteca pessoal, ou sei lá o quê. Ou na minha mesa de escrivaninha. Se eu pegar um livro e colocar ele dentro da geladeira, eu vou estar tirando ele do seu contexto instrumental e colocando ele no contexto que tem nada a ver com ele. Então o livro ele só faz sentido dentro do seu contexto instrumental. E também as coisas, elas só têm o sentido que tem no contexto instrumental que elas fazem parte. Então, por exemplo, se eu pegar um celular ele faz sentido no contexto que eu estou tecnológico, em que eu uso ele para me comunicar com outras pessoas. Numa rede social, em que existe a internet, em que existe a rede telefônica, e por aí vai. Agora, imagina que eu pegasse um Nokia, bem duro, daqueles que não quebra, e colocasse ele numa máquina do tempo e ele viajasse e fosse parar lá na Idade Média. Se alguém encontrasse esse celular Nokia, ele ia estar desligado do seu contexto remissivo que tem para nós. Ele ia perder o sentido que ele tem no contexto instrumental que a gente usa ele hoje. Então ele poderia ganhar outro sentido. Talvez alguém encontrasse o celular Nokia, não ia ser um celular para a pessoa, ele não faz ideia do que é um celular, aquilo não é um celular para ele. Então ele poderia transformar aquilo num martelo, né? Porque é duro, aí ele coloca um cabo, amarra o Nokia e bate as coisas. Aí o que o Nokia virou? Virou um martelo. Então ele virou outra coisa. Então aquilo que os instrumentos são depende do todo instrumental. Se o instrumento é tirado do seu todo instrumental, ele perde o seu sentido, ele vira outra coisa, ele perde o seu próprio ser, ele deixa de ser o que é. Igual o Nokia deixou de ser celular para se transformar em um martelo. Então o instrumento, ele não tem um sentido de ser próprio dele, independente do seu contexto instrumental. Não tem como eu pensar um instrumento isolado. Um instrumento só tem sentido em seu contexto instrumental. Esse conjunto, essa visão de conjunto da obra, que envolve o instrumento, que envolve o seu para algo, a sua serventia para algo, que envolve a sua cadeia remissiva, no qual ele remete a outros instrumentos, eu chamo de circunvisão ou de ver ao redor, que é a visão do conjunto do todo da obra. Então todo instrumento ele faz parte de uma circunvisão, de um todo, de um conjunto da obra do qual o Dasein compreende. Então o Dasein, quando ele vai escrever um poema, então ele compreende a totalidade da cadeia remissiva, né, que envolve a cadeira, que envolve sua escrivaninha, que envolve o papel, envolve a caneta. E essa visão de conjunto a gente chama de circunvisão ou de ver ao redor. Então todo instrumento ele tem um para quê e ele faz parte de uma cadeia remissiva, no qual ele remete a outros instrumentos e isolado dessa cadeia remissiva e isolado desse propósito instrumental do todo da obra, o ente ele perde o seu sentido. Ele perde o seu sentido. E aqui fica-nos mais claro porque que o mundo não é a mera soma dos entes, né? Porque não é só eu colocar um monte de ente junto e pronto. Não, eles têm que manter relações instrumentais, eles têm que manter relações de sentido. Não pode ser só uma coisa que se junta e simplesmente fica ali juntado. Não faz sentido. Tem que ser uma coisa que vai além, né? Então, o Heidegger fala assim, na interpretação desse ente do interior do mundo, ou seja, dos entes intramundanos, dos utensílios, dos instrumentos, o mundo já foi sempre por nosso pressuposto. Porque esses entes, eu falei da caneta, do papel, eu não falei do mundo, eu falei das coisas que tem dentro do mundo, mas já está pressuposto que tem mundo, porque essas coisas não aparecem do nada. Né? Não tem como eu pensar, vou pensar que a caneta sem o mundo. Não, a caneta está sempre no interior do mundo. Então, tudo que me vem ao encontro no interior do mundo. Então, o mundo já está pressuposto. Mas, simplesmente, a soma, a junção desses entes não resulta no mundo. O mundo não é simplesmente a soma dos entes. É mais do que isso. Né? Não é simplesmente, vou juntar um monte de ente e formar um mundo. Não, o mundo não é a totalidade ou a soma dos entes intramundanos. O mundo, em seu sentido mais fundamental, é o horizonte em que esses entes aparecem. Então, esse horizonte precede as próprias coisas. Agora a gente pode ir para o parágrafo 16, que se intitula A conformidade a mundo do mundo ambiente, que se anuncia no interior do mundo. E aqui o Heidegger vai colocar quando é que um instrumento ele revela a sua utencialidade, instrumentalidade, fica melhor de falar. Então vou dar o exemplo de novo do poema. Quando eu vou escrever um poema, eu estou ali pegando a caneta para mim não faz diferença. O que eu quero saber é da minha obra, eu quero escrever um poema. Eu não estou ali pensando, nossa, vou pensar aqui na caneta, o que é uma caneta? Para que ela serve? Não, a caneta simplesmente está ali, eu nem penso nela, é automático. Eu pego e vou escrever um poema. Ok, na medida em que eu estou escrevendo meu poema, e a caneta está de boa ali, não dá nenhum defeito,
ela não importa. O que ela é, o que ela deixa de ser, não faz diferença. Eu não estou preocupado com o ser da caneta, estou preocupado com a minha obra de escrever um poema. Mas, se de repente essa caneta estoura, pum, né? A tinta estoura da caneta. Agora eu preciso me voltar para ela. Eu não estava nem pensando na caneta, agora eu tenho que pensar, olha aqui, essa caneta estourou. Agora eu preciso dela para escrever. Aí, olha que interessante, você já percebeu para que a caneta serve? A caneta serve para você escrever. E a caneta que não estava no seu plano de preocupação aparece, né? Então, a gente pode aqui pensar no que a Gestalt chama de figura e fundo. Figura é aquilo que está diante de nós e fundo é aquilo que fica no panorama por trás. Né? Por exemplo, você pega o quadro da Mona Lisa, a Mona Lisa que aparece. Embora o contexto, a imagem, a paisagem atrás seja importante, ela não te chama atenção. Né? O que te chama a atenção é a imagem da mulher. Da mesma maneira, quando eu estou escrevendo um poema, o que me chama a atenção é a obra final, que é o poema. Agora, a caneta, ela aparece ali no todo da obra, mas ela não é importante, ela não tem uma imagem de figura, ela fica no fundo. Mas, se ela quebra, aí a coisa inverte. A figura, a caneta que estava no fundo, ela vem em forma de figura, ela assume a frente. Então vamos pensar que figura é aquilo que está diante de nós, chamando a nossa atenção, e fundo é aquilo que faz parte do todo dessa obra, mas fica ali meio que por trás, né? E o que acontece? Estou escrevendo um poema, o que tá na minha frente é a obra total. Eu quero escrever um poema. A caneta, o papel e outros utensílios, eles aparecem ali no fundo. Eles são importantes, mas eles não têm proeminência. Agora, se a caneta quebra, aí a caneta que antes estava no fundo, ela vem para a figura. Ela passa a assumir um papel essencial. Porque eu passo a me voltar para ela e me preocupar com ela, e ela passa a me chamar a atenção. Ela quebrou, estou precisando dela. E aí, então, quando é que a instrumentalidade de algo se manifesta? Quando esse algo quebra. Porque se ele não quebrar, se ele não der um defeito, a minha atenção não se volta para ele. A minha atenção só se volta para o instrumento quando ele apresenta um defeito. Então, eu chamo esse apresentar um defeito do instrumento de modo deficitário da ocupação. Então, eu estava me ocupando, aquilo vai e quebra, ele me apresenta numa deficitariedade, num defeito. Então, é nesse modo deficitário da ocupação que a instrumentalidade de um instrumento se manifesta. Quando a ferramenta estraga, o Heidegger fala que acontece três coisas, né? O Dasein reage a isso, por assim dizer, de três formas. A primeira é pela surpresa. Então ele se espanta, me surpreende. Eu não estava esperando que a caneta fosse quebrar. Eu peguei a caneta, nem estava pensando nela, fui escrever. Nem estava esperando e ela quebrou. Então essa surpresa é importante porque ela volta a nossa atenção para o instrumento. Olha aqui, quebrou. Aí minha atenção volta para a caneta. Ela me surpreende. Eu estou escrevendo lá, pum, de repente estoura. Eu me assusto, porque eu não estava esperando aquilo. Me surpreende. Então a surpresa é importante porque ela me faz voltar os olhos para o instrumento. Depois eu vou ter uma certa importunidade. O que é importunidade ou importunação? Importunidade ou importunação. Que é esse desarranjo do uso. Eu não sei o que eu faço com aquela caneta, ela está estourada. Será que eu jogo fora? Será que eu tento consertar? Aquilo me gera uma importunidade. Em terceiro lugar, é a impertinência. Aquela caneta não é mais pertinente para eu escrever um poema, porque ela quebrou, ela não vai funcionar, ela não funciona. Então ela é impertinente. Então são três reações diante do instrumento que quebra. A surpresa, eu me surpreendo, quebrou. A segunda é a importunidade, aquilo lá não sei o que fazer com aquilo, né? Está num certo desarranjo. E terceiro, a impertinência. Aquela caneta, na medida em que ela está quebrada, ela não é pertinente para a escrita, ela não serve para escrever mais. Ela perde sua instrumentalidade. Então, é só nesse modo deficitário da ocupação que a caneta ela ganha uma figura. Que ela não fica mais no fundo. A instrumentalidade dela passa a me chamar a atenção. Então, esse quebrar do instrumento permite uma abertura do mundo naquele sentido que a gente colocou, do mundo ontológico categorial, né? Que é o ser, que diz respeito ao ser dos entes intramundanos. Porque quando uma coisa me quebra, ela faz aparecer o mundo. A gente pode falar também de uma certa desmundificação enquanto o Dasein está ocupado com as coisas. Porque na medida em que ele está ocupado com a caneta, ele não está preocupado com o ser da caneta. Então, ele meio que desmundifica, por assim dizer. Né? Porque ele não... O mundo, no sentido do ser daquele ente, não está manifesto. Ele fica no fundo. Então, ele fica desmundificado, por assim dizer. Porque
Ele só aparece ali meio que implícito no fundo. Se a gente vai entender mundo naquele sentido do ontológico, categorial, dos que seria o sentido, se eu não me engano, número 2, deixa eu conferir aqui. Isso, ontológico categorial, que é o sentido 2, que diz respeito ao ser dos entes intramundanos. Esse mundo se abre a mim, esse ser dos entes intramundanos se abre a mim, na medida em que o ente quebra e na medida em que o instrumento quebra. Então, esse quebrar do instrumento permite, né, essa abertura do mundo. Aqui a gente pode encerrar. Eu peço para você aí que não deixou o seu like, que deixe o seu like no vídeo. Para você que não é inscrito no canal, para que se inscreva. E é isso, são os 3 parágrafos que a gente analisou. Vamos aqui lembrar. No parágrafo 14, a gente trata dos diferentes sentidos de mundo. E a gente falou de 4 sentidos de mundo. E que são o mundo no sentido ôntico categorial, que seria a totalidade dos entes intramundanos, o mundo no sentido ontológico categorial, que diria respeito ao ser dos entes intramundanos, o mundo no sentido ôntico existenciário, que é o contexto em que o Dasein vive, e o mundo no sentido ontológico existencial, que é o mundo da mundidade em geral. O segundo parágrafo, que é o parágrafo 15, a gente falou um pouco do mundo ambiente, né, e dos entes que vêm ao nosso encontro nesse mundo ambiente, que são os instrumentos. E no parágrafo 16 a gente falou de quando o ser dos entes intramundanos se manifesta, que é quando um instrumento quebra. E isso surpreende, importuna e cria uma impertinência. E aqui a gente pode encerrar. Até o próximo vídeo.